Beleza, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Na última aula, nós falamos no módulo 6 sobre as condições, e damos início à Revolução Francesa. E falamos sobre as condições que levaram a surgir, a emergir essa revolução na França. O capítulo 6 falava da França pré-revolucionária. Então nós tocamos nas questões econômicas, sociais, políticas e governamentais que levaram a eclodir a Revolução Francesa, né? Repito, nós falamos da França pré-revolucionária. E agora estamos no capítulo 7. E no capítulo 7 falaremos sobre a Revolução em si, né? E para a melhor didática da Revolução Francesa, nós dividimos elas em três partes, né? As três fases da Revolução Francesa. Na primeira fase da Revolução Francesa, chamada de Assembleia Nacional Constituinte, essa fase corresponde aos anos de 1789 a 1792. E foi nessa fase que foi fundada uma monarquia parlamentarista, ou monarquia constitucional. Por isso o nome da fase é Assembleia Nacional Constituinte. É a fase aonde inicia toda a revolução ali na sala do jogo de Pella, né, onde o terceiro estado vai se rebeliar na reunião dos Estados Gerais. A segunda fase, também conhecida como a fase do terror, né, é chamada fase da Convenção Nacional ou a fase da República Jacobina, da República Francesa. Foi a etapa mais popular do movimento, já que os jacobinos eram representantes políticos das classes populares. E essa fase vai de 1792 a 1795. Repito, é conhecida também como a fase do terror. E a terceira e última fase, conhecida como o diretório, né, é conhecida como o período da reação termodoriana, a reação dos gerondinos, a reação da burguesia. Foi o golpe de Estado armado pela alta burguesia financeira que marcou o fim da participação popular no movimento revolucionário e vai introduzir a figura de Napoleão Bonaparte na França, né? Sobre Napoleão nós veremos no segundo bimestre a partir do módulo 8, beleza? Então agora nós vamos dissertando, estudando mais profundamente cada fase da Revolução Francesa. A primeira fase, a Assembleia Nacional Constituinte, ela vai do ano de 1789 a 1792. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios de liberdade, de igualdade e fraternidade. Em francês, liberté, égalité, fraternité. O lema da Revolução, além do direito à propriedade privada, proposto pelo iluminista John Locke. O rei Luís XVI, ao recusar a aprovar essa lei, vai provocar novas manifestações populares. Os bens do clero serão todos confiscados e muitos padres e nobres fugirão para outros países. Será um momento de instabilidade na França. Era um momento onde a política francesa estava caminhando para um novo rumo. Por isso, um momento de grande estabilidade francesa. A Constituição aprovada, depois de muita luta, aprovada em 1791, dentre muitos artigos ela vai propor o governo será transformado em monarquia constitucional. O que é isso? Nós teremos um chefe do executivo, né, e aquele que representa o Estado, que é o rei. O rei governa, mas não manda. O rei não tem poder jurídico sobre o país. Caberia o poder executivo ao rei, limitado pelo poder legislativo, constituído pela Assembleia. Então quem rege o poder executivo? O rei. Mas ele é limitado pela Assembleia Nacional Constituinte, que são os deputados. Os deputados teriam um mandato de 2 anos. O voto não teria um caráter universal, não seria para todos. Quem seria eleitor? Só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima, o que nós vamos chamar de voto censitário. Vai suprimir-se os privilégios e as antigas ordens sociais. Vai acontecer a abolição da servidão e a naturalização dos bens eclesiásticos e, porém, todavia, contudo, vão manter a escravidão nas colônias. Esse primeiro período, galera, é do governo dos girondinos. Aí você está ouvindo falar que girondinos, jacobinos,
Calma que nós vamos fazer a diferenciação desses dois grupos. Mas essa primeira fase aqui é uma fase de instabilidade política, beleza? Durante a Revolução, meus amigos, os revolucionários vão se dividir em grupos, né? Um grupo deseja algo e o outro grupo vai desejar outra coisa, né? Esses grupos, ambos pertencem ao mesmo, a mesma ideologia, são burgueses, mas vão se dividir entre jacobinos e girondinos. Na Assembleia vão consolidar-se dois partidos que foram muito importantes para os anos seguintes da Revolução Francesa. Como eu falei para vocês, os girondinos e os jacobinos. Quem são os girondinos? Era a burguesia mais moderada. Esses assentavam-se à direita da Assembleia e tinham uma postura mais conservadora em relação às mudanças em curso. Já os jacobinos eram mais radicais e sentavam-se à esquerda e partilhavam de uma posição mais reformista, que defendiam a ampliação das reformas em curso no país. Repito, os girondinos sentavam à direita da Assembleia e eram mais moderados e conservadores, já os jacobinos sentavam à esquerda, queriam uma reforma mais incisiva e defendiam uma ampliação das reformas em todo o país. É daí que vem que nós conhecemos hoje os que são os partidos de esquerda e os partidos de direita. Geralmente no Brasil os partidos de direita têm como representação a cor vermelha, né, que representavam ali os que querem uma revolução mais incisiva, né? Os partidos de direita no Brasil, em geral, em suas cores, têm a cor azul, né? Outro grupo que não era hegemônico na Revolução era o clero, principalmente depois da aprovação da Constituição Civil do Clero, lei assinada em 1790. Segundo esse documento, entre outras medidas, ele separava Estado e Igreja, decretava a liberdade religiosa, os padres eram funcionários do Estado, teriam que jurar fidelidade à Revolução, os bens da Igreja foram confiscados e o Papa, na época quem governava era o Papa Pio VI, foi declarado inimigo do Estado e condenado pelos revolucionários. Nesse contexto, o clero se dividiu em dois grupos: os que aceitavam e juravam lealdade à Revolução. Os que aceitavam a Revolução, esses compunham cerca de 51% do clero, e os que não aceitavam assinar a lealdade, mantiveram-se fiéis ao Papa e à Igreja de Roma. Esses compunham um número de 49%. Era chamado de clero refratário. As coligações, meus amigos, a violência popular e as mudanças que estavam acontecendo fizeram com que parte da aristocracia francesa fugisse do país e fosse para outras nações absolutistas, outras nações onde mantinham o antigo regime, como a Áustria e o antigo Reino da Prússia. Essa aristocracia que fugiu da França iniciou esforços contra-revolucionários, né, para acabar com a revolução na França, com o objetivo de reimplantar o absolutismo e o antigo regime na França. O rei francês Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta também tentaram fugir da França, mas foram reconhecidos quando se aproximavam da fronteira com a Bélgica. Reconhecidos por quê? Porque o rei Luís XVI tentou fugir fantasiado de mulher, né? Mas ele foi reconhecido e capturado. Capturado, o rei foi encaminhado para o Palácio de Tolheiras, onde ele vivia desde o início da Revolução. Quando iniciou a Revolução, ele foi tirado do Palácio de Versalhes e levado para esse Palácio de Tolheiras, onde ele ali fingia aceitar a Revolução, mas estava planejando uma contra-revolta. Os revolucionários não aceitaram a tentativa de fuga do rei e, indignados, ele foi julgado pelo Comitê Revolucionário e foi acusado de traidor da pátria e dos franceses. Agora, o que foi a coalizão? Tivemos 3 coalizões, vou falar sobre a primeira aqui. Nesse período, rumores de que os austríacos e prussianos estavam organizando forças para invadir a França. E espalharam-se e fizeram com que a Assembleia emitisse uma declaração de guerra contra esses dois países. Os franceses lutaram essa guerra com a Guarda Nacional, uma tropa que fora criada e surgida em Paris no começo da Revolução, que era liderada pelo Marquês de Lafayette. Agora, por que a Prússia e a Áustria se uniram contra a Revolução na França?
Eles eram países absolutistas e não queriam que as ideias dos revolucionários chegassem ao seu país. Por isso, muitos países absolutistas se uniram para tentar acabar com a Revolução na França. Não é que eles estavam preocupados com o rei, com a família real. Eles não queriam que o espírito revolucionário se espalhasse pela Europa. O início da guerra criou condições para a radicalização da Revolução e levou a população a apoiar os jacobinos e os sans-culottes. Lembremos que no primeiro período quem governa é os girondinos, um grupo mais moderado. As guerras, né, levaram com que o povo apoiasse os jacobinos a assumir o poder. A guerra foi declarada em 1792. E em setembro de 1792, do mesmo ano, a monarquia constitucional na França caiu, foi abolida. Os sans-culottes anunciaram a instalação da República na França. Nascia assim a segunda fase da Revolução, o período da Convenção ou da República Francesa. Segundo período, o período da Convenção ou da República Francesa. Esse período, repito, é conhecido como o período do terror, da guilhotina. Internamente, a crise começava a provocar divisões entre os próprios revolucionários. Os girondinos, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Guarda esse nome, Robespierre, nome importante da Revolução. Foi assim instalada a ditadura jacobina, que introduziu novidades na Constituição como o voto agora seria universal e não censitário. Todos os homens, independente de sua renda, poderiam votar. Fim da escravidão também nas colônias, né? A liberdade chegaria a todas as colônias. Congelamento de preços de produtos básicos, chamada como a Lei do Máximo, vamos ver lá na frente. E a instituição do Tribunal Revolucionário, que esse tribunal serviria para julgar os inimigos da Revolução. A segunda fase da Revolução, conhecida também como a Convenção Republicana, ou o período do terror, ele vai prolongar-se de 1792 até 1794. Essa foi uma fase muito radical, que era dominada pelos jacobinos, que dissolveram a Assembleia Constituinte. Houve a criação de uma nova Constituição, que garantia uma maior participação popular da administração do Estado. Os girondinos e os jacobinos passaram a ter conflitos de interesse. No ano de 1793, foi aprovada a nova Constituição e muito mais radical, com propostas para as classes mais baixas. Houve então, nesse período, a execução, né, do rei Luís XVI e de sua família na guilhotina. Guilhotina essa que será muito usada durante esse período. Há quem diga que o rio Sena, que corta a França, era parecido até com o Mar Vermelho de tanto sangue que existia naquele rio. Nessa altura, foram ordenadas à morte pela guilhotina, como eu falei para vocês, várias pessoas que eram contra a Revolução, né? O Comitê da Salvação Pública, liderado por Robespierre, condenou milhares e centenas e milhares de pessoas à guilhotina. O próprio rei Luís XVI foi morto. E ano mais tarde foi morta a sua esposa Maria Antonieta, também na guilhotina. Uma coisa que foi instituída nesse período foi a Lei dos Suspeitos. A Lei dos Suspeitos aprovava a prisão e a morte cruel dos antirrevolucionários. Nessa mesma altura, as igrejas eram encerradas e os religiosos obrigados a deixar seus conventos. Aqueles que se recusavam eram executados. Além da guilhotina, os suspeitos eram afogados também no rio Laurier. Para os ditadores, essa execução era uma forma justa de acabar com os inimigos. Essa atitude causava terror na população francesa, que se voltou contra Robespierre e acusou ele de tirania. Robespierre promovia grandes espetáculos de guilhotina nas praças parisienses. O povo, no primeiro momento, aceitou, mas depois viu que aquilo era muito cruel e acusou Robespierre de tirania, ao ponto dele ser preso pelo Comitê da Salvação Pública, que ele mesmo liderava, né? E ser condenado também à morte pela guilhotina em praça pública. Já no campo econômico, eles aprovavam, como falei para vocês anteriormente,
além do máximo, tabelando os preços considerados básicos e necessários à sobrevivência. Em particular, eles tabelaram o preço do pão. Também fizeram reforma agrária, educacional, fiscal, medidas que favoreciam os interesses populares. Entretanto, o governo jacobino restringiu as liberdades individuais e vários direitos foram suspensos, representando o que então? Um retrocesso no poder político, um retrocesso na política francesa. Como eu falei para vocês que essa foi a fase do terror, os maiores massacres aconteceram entre 1793 a 1794. Vou citar somente dois aqui. O massacre do Campo de Vendéia. Vendéia era uma região, um campo afastado, uma região afastada de Paris, e a população de Vendéia não viu a revolução com bons olhos, mesmo porque as mudanças não chegavam a eles. E eles eram fiéis à Igreja Católica, né? Eram fiéis católicos. Então, o Comitê de Salvação, liderado por Robespierre, invade o território de Vendéia e mata a 70% da população de Vendéia martirizada naquele dia. Muitos são afogados, muitos são mortos pela guilhotina, outros pelas espadas, outros pelas balas, né? O certo é de que Vendéia, que esperava algo de bom, recebeu apenas morte e sangue. Outro episódio muito marcante desse período foram as 16 carmelitas mártires da Revolução Francesa, né? Elas não aceitaram a recusa, né, ao Santo Padre do Papa, não aceitaram assinar os documentos revolucionários, foram presas, né, e levadas a morrer na guilhotina, uma a uma, em praça pública, né? Foram mortas no dia 17 de julho de 1794. O Tribunal Revolucionário as condenou à morte. E uma a uma, cantando Te-Deum, um importante hino católico, cantando o Veni Creator, uma a uma foram sendo caladas, perdendo suas cabeças para a guilhotina, né? Esse episódio de liberdade, né, não era assim. Liberdade desde que você concorde comigo. Nessas gravuras podemos ver aí então cenas do massacre de Vendéia e cenas da morte de Robespierre e das carmelitas caminhando para a guilhotina. A volta dos girondinos ao poder, fim da convenção, fim da República Jacobina. Através do período do terror, subiram ao poder os jacobinos liderados por Robespierre. A nova Constituição entrou em vigor garantindo o voto a todos os homens maiores de 21 anos. Foi sufocada a contra-revolução interna e leis sociais foram promulgadas, entre elas o fim da escravidão nas colônias e o preço máximo dos alimentos. No entanto, essas medidas e a centralização do poder por Robespierre, bem como o ordenamento de condenações tanto a inimigos quanto a aliados, como Marat, um grande aliado de Robespierre, deixaram isolado, sem base para manter o poder. E em julho de 1794, Robespierre sofreu um golpe, foi preso, condenado e guilhotinado. Esse episódio é conhecido como episódio do golpe do Novo Termenidor, né? Aconteceu no nosso mês, seria 9 de outubro de 1794, né? Robespierre é condenado, é morto, é guilhotinado e os jacobinos perdem o poder. Os jacobinos perdem o poder e inicia-se então o diretório, a entrada dos girondinos no poder, né? A fase do diretório dura 5 anos, né? Ele vai de 1794 a 1799 e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia, os girondinos ao poder. Esse nome diretório recebe esse nome porque eram 5 diretores que governavam a França nesse momento. Entre eles, o jovem Napoleão Bonaparte. Inimigo dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada, né? Os girondinos atraíam a antipatia da população ao revogar o congelamento dos preços, né? A lei do preço máximo, que congelava o preço do pão. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França, as famosas coalizões, né, com o intuito de impedir os ideais revolucionários. Por fim, a nobreza e a família real no exílio,
buscavam organizar-se para restaurar o trono na França. Houve ainda a tentativa de insurreições jacobinas, lideradas por Graco, né? Essas insurreições pretendiam destituir o diretório e aprofundar as reformas sociais na Revolução Francesa. Graco foi guilhotinado, ilustrando o domínio da burguesia no poder no Estado. As disputas internas e as guerras externas criaram condições para o fortalecimento do exército e de um dos seus principais generais, o jovem Napoleão Bonaparte. Dessa maneira, Bonaparte dá um golpe no diretório e no dia 18 do mês chamado Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. Com a criação do consulado, tem início a Era Napoleônica e o fim da Revolução Francesa. Iniciamos um novo período, o período de Napoleão Bonaparte. E qual foi o legado da Revolução para o mundo? Os ideais contra as injustiças em defesa da liberdade individuais, da cidadania, de uma democracia foram introduzidas, não apenas na sociedade francesa. Por esse ideário revolucionário extrapolou os limites da França, ecoando em outros lugares do mundo. As ideias francesas de liberdade, igualdade e fraternidade viajaram por todo o mundo, chegando até a Europa. Ao defender os direitos dos povos de lutar contra os governos opressores, os revolucionários influenciaram vários movimentos de luta pela liberdade contra a opressão colonial. Assim, a Revolução Francesa não apenas transformou profundamente a França, como também lançou as bases para as mudanças significativas que iam acontecer em diversas partes do mundo. No Brasil, influenciou, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, também inspirou a proclamação da República, né? A defesa dos valores universais imprimiu a essa revolução um caráter global. É nesse aspecto dos direitos universais, dos valores universais, que reside uma das marcas mais significativas de sua originalidade, né? O grande legado da Revolução, o documento intitulado O Direito dos Homens e do Cidadão, direito esses que são conhecidos como direitos universais a todos nós. Galera, não esqueçam agora de fazer os exercícios do capítulo 7, tudo bem? Não vou deixar exercício extra hoje de folha complementar, somente os exercícios do capítulo 7 para vocês fazerem, beleza? Show, paz e bem.